Bem-vindos mais uma vez aqui ao meu cantinho, onde eu estudo, onde eu trabalho, me regulo e compartilho conhecimento contigo. Hoje nós vamos falar sobre um passo a passo para estruturar um planejamento que seja realista e eficaz. Então, como você deve pensar nesse planejamento para que você não se perca no decorrer do ano e você consiga ter avanços reais, consideráveis e até mesmo supere suas expectativas. Vamos comigo? Estou aqui, mais uma vez, estou com o passo a passo aqui, porque, bom, sou TDAH, né? Se eu não tiver o passo a passo, se não tiver o passo a passo bem organizado aqui, eu acabo perdendo as ideias. Vamos lá. Normalmente, talvez você já saiba o que você quer atingir em 2026, só que ainda te falta a estrutura para sustentar esses objetivos desde já. Desde agora, porque quando nós definimos esses objetivos, o rumo, a direção em que nós vamos, essa definição ela é tão importante quanto a estruturação do planejamento completo, quanto a execução. Eu não vou conseguir ter uma execução exemplar se eu não tiver muita clareza da direção que eu estou tomando. Então, por isso a direção é tão importante, né? E planejar não é prever o futuro, é estruturar o presente. O que acontece? A gente muitas vezes sonha muito e coloca esse sonho dentro de um planejamento. Ou acontece comigo demais de eu subestimar a minha capacidade. Então eu coloco metas e objetivos, às vezes, aquém do que eu sou capaz de executar. Vou trazer para um exemplo prático pessoal. A corrida. Ano passado, quando eu coloquei as metas para 2025 relacionadas à corrida, eu coloquei o meu ápice chegando a uma meia maratona no segundo semestre, mais próximo ao final do ano. E mês passado, agora, eu fiz uma maratona em trail, fiz 3º lugar na minha categoria, fui muito bem, terminei muito bem a prova e fiz a meia maratona no primeiro semestre ainda. Então, a partir da dedicação e de seguir o planejamento de maneira estruturada e fiel, apesar da falta de motivação, apesar da falta de vontade em muitos dias, mas existia ali o passo a passo muito bem definido. Cada ação desenhada, estruturada, era só seguir aquele plano. Quando eu segui esse plano, eu consegui ter um desempenho superior ao esperado, mas porque eu segui aquele plano e era um plano realista, tá? Então, o primeiro ponto nesse planejamento estruturado é justamente ter essa visão realista, sabe? Mas voltando, a gente não falha por falta de vontade, a gente falha por falta de estrutura. Estrutura. Então, como eu vou estruturar o meu dia a dia, as rotinas e os processos do meu negócio para que o objetivo e o plano sejam alcançados? Essa é a pergunta principal dentro de um planejamento. O planejamento ele precisa pensar na estrutura de execução, tanto quanto nas metas e objetivos. Porque quando nós falamos de planejamento, a gente pensa muito no objetivo e na meta. E a gente acaba esquecendo de pensar na estrutura, no como. Nós pensamos muito no o que e o como. O como é tão ou mais importante do que o que. Sem o como eu não realizo o que. Tá? Então, passo a passo, papel e caneta na mão aí, vou desenhando algumas coisas aqui com vocês. E eu fiz aqui uma lista de tópicos e a ideia é conseguir trocar e aprofundar, tá? Eu respeito muito o teu tempo e a tua inteligência e eu quero poder te trazer conteúdos que sejam de fato úteis no teu dia a dia e que transformem de alguma forma os teus resultados. Então, ficou na dúvida? Comenta, me pergunta. Aproveitando, já curte esse vídeo, compartilha com aquele amigo empreendedor que está na fase de planejar o próximo ano, que está na fase ou de planejar um negócio novo muitas vezes, ou uma guinada aí no seu negócio. Envia para ele também, compartilha esse conhecimento. E depois me conta qual a parte que mais te chamou a atenção. Se tiver dúvida, me pergunta, é claro. Vamos lá. Primeiro passo, então, é essa revisão realista. Quando eu vou olhar de frente
os meus problemas e os meus potenciais. Então, qual é a situação real do meu negócio e da minha carreira, da minha liderança, a minha postura. Fazer é como se fosse um diagnóstico mesmo, completo, frio, em que eu vou analisar todos os meus potenciais, mas eu também vou analisar todas as minhas limitações. Onde eu me sabotei, onde eu poderia ter sido melhor e não fui, onde eu planejei fazer mais e não consegui executar. O que está acontecendo? O que houve aqui? Tá? Então, essa revisão realista, esse olhar para dentro, tanto do negócio quanto de si mesmo, para que a gente possa aí sim ter uma direção, conseguir escolher uma direção e um caminho. Eu preciso primeiro ter essa revisão realista dos fatos e da nossa situação. Ponto 2. Diagnóstico estrutural. O que é esse diagnóstico estrutural? Não é meta, tá? Aqui eu vou avaliar, antes eu avaliei, eu falei sobre fazer uma revisão realista dos potenciais e das limitações. Agora aqui eu vou fazer um diagnóstico de pessoas, processos e ritmo. Então, quem está responsável pelo quê? Quanto andou, quanto deixou de andar, qual a qualidade dessa entrega, como estão os processos. Os processos, eles estão sendo seguidos de fato? Eles estão fluindo de fato? Onde eles estão gargalando? Ou que processos não estão sendo seguidos e que deveriam ser seguidos? Que processo te atrapalha mais do que ajuda? Sabe, eu vi um vídeo essa semana que ele já viralizou um tempo atrás, que é uma pessoa dando ré numa ladeira e é uma ribanceira. E aí ela tá descendo com o carro e começa a manobrar para sair de frente. E era sobre assim, a pessoa no lugar certo tem resultados extraordinários. Meu primeiro pensamento foi, por que tanto desgaste e perda de tempo, gerando maior complexidade para algo que seria simples? Por que manobrar tanto se era só seguir de ré? O básico bem feito funciona tão bem ou mais do que o sofisticado quando é desnecessário. Sofisticado quando é desnecessário te faz perder tempo, dinheiro, energia. E você demora muito mais para chegar no mesmo resultado. No exato mesmo resultado. Que muitas vezes o simples, o básico bem feito vai te entregar. Então, esse diagnóstico estrutural é para olhar os processos se tem uma complexidade maior do que a necessária. E aí eu estou gastando tempo, energia e dinheiro em excesso. E o ritmo, justamente esse ritmo da empresa, das equipes, das entregas. O ritmo muitas vezes ele sempre é afetado por pessoas e processos. Então, talvez, e o ritmo é o sintoma que você enxerga mais fácil do que pessoas e processos. Então, quando você fizer esse diagnóstico estrutural, talvez seja mais fácil você começar olhando o ritmo e depois ir para pessoas e processos, tá? E aí você mapeia tudo isso para poder definir as suas metas. Na sequência, o terceiro passo é justamente a definição da direção. Definir a direção é dizer não a 90% das distrações do próximo ano. É você olhar e dizer o que é de fato relevante, o que muda o ponteiro, o que muda o jogo. Qual é a atividade-chave de resultado, qual é o objetivo-chave de resultado, quais são as ações-chave de resultado que vão me impulsionar, qual é a única coisa capaz de gerar impacto em todas as outras que vão elevar o meu nível, que vão elevar o meu potencial, que vão elevar a minha produtividade, que vão elevar a minha consciência e, por consequência, os meus resultados. Então, é ter a clareza disso, de qual é essa coisa, qual é esse ponto e quais são todas as ações que se tornam distrações, que parece bonito, como a história do carro, parece bonito, mas no final das contas não é útil. É importante você ter um macro aí, você ter uma visão de 10 anos, 5 anos, eu gosto dessa ideia, de você jogar para frente, sabe? De você projetar 5 anos, entender onde você quer chegar com o teu negócio. E planejamento não é determinação, não quer dizer que porque você planejou você vai executar exatamente daquele jeito. Vídeo a minha maratona, não estava planejada, não tinha nem ideia de fazer isso.
e eu consegui um avanço maior do que eu esperava. Então, ter o planejamento é ter essa direção. E justamente esse passo é o de definir a direção. Para onde vamos? Como vamos? Quanto mais clareza, maior a aceleração de resultado. Quanto maior a clareza, maior a aceleração de resultado. Tá? E aí puxar, jogar 5 anos lá na frente para ajudar a ter essa clareza. Passo 4, então, nós temos o desdobramento de metas e projetos. E aí eu gosto muito do básico bem feito, aquele que é o óbvio depois de dito, muita gente já ouviu falar e outros não. Metas SMART, o básico bem feito. Específico, então tua meta, teu objetivo, ela precisa ser específica. Ela não pode ser queremos crescer muito o próximo ano. Isso não é tão específico. Crescer em quê? Por quê? Como assim? Crescer o quê? Faturamento? O faturamento é um bom indicador? Lucro? Como crescer? Como desenvolver? Então, qual é o objetivo específico? E aí é legal você ter por setores, né? Então, crescimento de vendas, quanto percentualmente, ou quanto numericamente, aí é mensurável também. Então, específico, mensurável. Cada área vai ter as suas metas e seus objetivos. E antes a gente já fez lá a análise de pessoas, processos e ritmo. Agora aqui eu já vou ter pessoas e processos atrelados e adequados a essas metas. A essa meta, a esses objetivos da SMART. Você precisa ter um objetivo global da empresa e outros por área que vão retroalimentar esse global. Então, ele é específico, mensurável, atingível, aqui precisa ser realista, atingível, relevante, precisa ter relevância, impacto no resultado direto, e temporal. Tá? Então, específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. E aí eu vou colocar isso dentro de cada área, cada setor. Se eu quero impulsionar e gerar maior lucratividade, eu quero ter uma lucratividade 10% maior do que eu tive esse ano. Chutando números, hipoteticamente. Significa que eu vou ter metas e objetivos para cada área, cada setor da empresa. A área comercial precisa vender mais, com um ticket maior. A área de custos e financeiro precisa reduzir custos, otimizar entrega, e a área de produto, de processo, precisa otimizar a entrega para entregar mais em menos tempo. Então, como eu transformo tudo isso em meta e objetivo específico, mensurável, atingível, relevante e temporal? A SMART é o simples, é o básico, que se bem feito, ele vai elevar os seus resultados. 5, próximo passo, a construção de rotina e acompanhamento. E aqui está o tendão de Aquiles. Por quê? Você faz um planejamento, que eu vejo muito acontecer isso, planejamento anual, muito bonito. Plano anual. É muito comum se ter um plano anual muito bonito, né? Tem uma estrutura bonita, tem propósito, tem números lá bem definidos, distribuiu bem as pessoas. Fez o plano perfeito, gabaritou o plano estruturado em um papel. Só que aí você fez esse plano e guardou lá na gaveta. Hoje é uma pasta perdida lá no computador, né? Colocou uma pasta qualquer lá, guardou e nunca mais voltou a rever isso. E é o quê? O planejamento é o quê? Depois, o grande desdobramento é justamente a construção de rotina e acompanhamento. Quando eu pego essas metas e objetivos, eu vou distribuir entre as pessoas quais os processos serão seguidos e como nós vamos acompanhar isso. Eu estou com um exemplo muito, muito forte da minha maratona na cabeça. O celular está gravando. O TDAH hoje tá. Eu queria mostrar a planilha, eu estou gravando com o celular, então logo eu não posso mostrar a planilha. Existe um sistema, uma planilha, em que ele tem todos os treinos, e aí ele vai ficando verdinho. Ele vai fazendo check, que eu atingi aquela meta, aquele objetivo, e é por semana. Então, cada semana, gabarita a semana ali, e vai a próxima semana, enfim. É uma forma de acompanhamento, rotina e acompanhamento.
O que você pode fazer no teu negócio para também ter rotina e acompanhamento? Como você faz esse check das atividades? Como você finaliza isso e como você acompanha se as pessoas estão seguindo de fato? Como você consegue visualizar rapidamente quando algo não foi atendido dentro do tempo esperado? Para que você possa, na próxima etapa, fazer a revisão de energia e de recursos. Então, eu preciso ter uma rotina de acompanhamento muito bem estruturada para eu poder revisar esses objetivos e metas quando for necessário ou quando for possível. Muitas vezes a gente atinge muito antes do esperado, outras vezes nós atrasamos, ou alguma atividade, chave de resultado, que vai impactar o resultado diretamente, está atrasada, não foi feita. E se eu olhar somente o objetivo final, sem olhar as etapas, eu também perco isso de vista. Então, eu já estou indo para um outro lugar, além do planejamento, né? Mas eu gosto de, durante o planejamento, já definir isso. Já ter estruturado essas rotinas de acompanhamento. Já ter clareza de como será esse dia a dia. De como se fará esse compliance, essa aferição. Então, eu preciso já ter clareza antes, e isso faz parte do planejamento. Dentro da minha visão, isso faz parte do planejamento, onde você já planeja o acompanhamento. Você não deixa a vida me levar, tá? E aí, por quê? Passo 6, revisão de energia e recursos. Porque se eu estou medindo, o que não é medido, não se sabe, né? É uma grande ilusão. Tá? O que não é medido não existe. Então, se você está medindo esses resultados, está acompanhando, quando tem alguma alteração, quando tem alguma mudança de rumo, ou uma entrega superior ou uma entrega inferior à esperada, você consegue revisar a direção, revisar a energia, revisar processos, recursos, e você consegue atualizar em tempo mais ágil, né? De forma precoce e eficiente. Você não perde tanto tempo com algo ou fica esperando algo que poderia ser melhor se você estivesse acompanhando. Depois, comunicação e engajamento. Planejamento também é sobre comunicar as metas. E, se possível, incluir o time na definição. Se você tem equipe, você precisa incluí-los. Por quê? Porque as pessoas defendem o mundo que elas ajudam a construir. Se ela fez parte da construção, ela vai querer fazer parte da execução. Ela vai entregar mais, ela vai ter mais energia, ela vai ter mais gana, ela vai ter mais vontade. Vontade é impossível ensinar. Uma das únicas coisas que não dá para ensinar é vontade. Eu sempre falo, né? Tem que querer e tem que fazer. O querer é difícil. Eu posso despertar algum interesse na pessoa, mas eu não consigo ensinar ela a querer. Eu posso facilitar o caminho para que ela queira. E um desses pontos é justamente essa comunicação, a integração do time no momento do planejamento. Isso ajuda a ele querer e depois a fazer. Se ele quer, ele vai ter maior disciplina para buscar a entrega. E aí nós estamos falando de disciplina e não de motivação. Tá? Por quê? Muitas e muitas vezes o que eu faço no meu dia a dia, do trabalho, do treino, da dança, seja o que for, é porque eu preciso fazer, porque eu sei que se eu não fizer vai impactar o meu resultado final. Não é porque eu gosto, porque eu quero, que eu tô super animada, né, assim, motivada, acordei motivada. Não acordei motivada, hoje eu não acordei motivada para treinar. Mas se eu não for treinar, eu vou perder toda a minha evolução. Então eu fui treinar. Hoje eu não acordei motivada a fazer ligações de prospecção. Mas se eu não fizer ligação de prospecção, eu não vendo. Sem venda eu não faturo. Sem faturamento, como que eu pago a minha vida? Né? Então, eu vou fazer ligações. Eu já fiz algumas e vou fazer mais. Não é sobre motivação, é sobre a disciplina de fazer o que tem que ser feito. Tem que querer muito o resultado e tem que fazer cada ação diária para alcançar esse resultado. Tá? E aí essa comunicação e engajamento vem justamente da clareza novamente. Tá?
Planejar é criar pontes entre o hoje e o amanhã. Só que só quem lidera hoje com consciência consegue chegar lá, à frente, tá? Inteiro. Então, essa ponte do hoje com o amanhã é responsabilidade da liderança sempre. E essa ponte, ela vem exatamente de todos esses passos aqui que nós falamos. E a palavra mestre é clareza, tá? Então lá, revisão realista, diagnóstico estrutural, definição de direção, desdobramento de metas e projetos, construção de rotina de acompanhamento, revisão de energia e de recursos e comunicação e engajamento. São etapas que em dado momento elas vão se entrelaçar. E você precisa ter, de novo, a palavra-chave, a palavra mestre aqui é clareza. Você precisa ter clareza. E talvez para ter essa clareza toda, você precise de apoio de um especialista, de alguém que vai olhar e fazer um diagnóstico mais frio do que você faria. Porque você tem afetos junto a seu negócio, seja as pessoas, sejam os projetos. Muitas vezes você insiste em algo que já está fadado ao insucesso, ou você deixa de ver e reconhecer algo que pode mudar completamente o rumo da tua história e do teu negócio por apego a outra ideia. Ou por não se sentir tão entusiasmado com aquela ideia. E de novo, nós estamos falando de disciplina, não de motivação. Muitas vezes nós precisamos fazer o que nós não queremos e não gostamos para alcançar o que nós desejamos e sonhamos. Então, caso você queira, eu estou aqui para ajudá-lo a desenvolver um plano estruturado, um planejamento que funciona, que te entrega resultados reais. Se você é do Rio de Janeiro e está vendo esse vídeo antes do dia 10 de dezembro, ainda dá tempo, entre em contato comigo, talvez ainda tenha vagas para o nosso workshop, para o nosso treinamento presencial, onde nós vamos estruturar um plano junto a líderes. Nós vamos revisar e estruturar esse plano presencialmente no Rio de Janeiro. Se já passou dia 10, entre em contato comigo. Já passou dia 10 de dezembro, pode entrar em contato comigo, que nós podemos agendar uma sessão individual e única para o desenvolvimento desse projeto totalmente personalizado. Curte, comenta, compartilha, envia para aquele amigo que precisa estruturar um plano para avançar em 2026 e aproveitar o seu potencial. Tchau, gente!